Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um e o último Hiromaru J-League do ano, galera. Após aí o ano inteirinho de 2016, finalmente chegamos ao último programa que contaremos como foi cada jogo decisivo que aconteceu nesse famoso triangular, essa fórmula maluca e confusa que, graças ao meu pai, acabou. E ano que vem teremos aí o famoso ponto corrido, jogo de turno e retorno, e acabou essa coisa confusa que foi em 2015 e 2016, né? Bom, antes da gente começar o programa, como sempre, né? Vocês estão com o Barbudinho Alegria Elias Falas na apresentação, e comentários dele, o mito, o George Weah brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, que é o melhor jogador do mundo, hein? Já ganhou prêmio, hein, Thiagão? Caralho, ele ganhou prêmio do que, velho? Pelo amor de Deus. George Weah foi eleito o melhor jogador do mundo. Se não me engano, em 96, 95, 96, 97, alguma coisa assim. Caraca, não tinha ninguém mesmo pra ganhar esse prêmio, hein, caralho. Ah, ele desbancou Ronaldo, ele desbancou uma galera, rapaz. Sério? Olha só, então eu admito desconhecer então essa figura do futebol. Vou até dar uma procuradinha aqui, cara. George Weah, da Libéria. O único jogador da Libéria que prestou na vida. Cara, a seleção da Libéria. Tô dando uma olhada aqui rapidinho no Google aqui. Tá de parabéns, Elias. O senhor, como sempre, tá de parabéns com as referências que às vezes nem até Deus duvida, cara. Bom dia, boa tarde pra toda a galera. Último renúmero sobre J-League, finalizando 17 programas só sobre J-League nesse ano. Um pouquinho menos que 2015, que a gente fez 22. A gente fez meio que mais enxutos, né, as rodadas esse ano. E é isso, né? Chegamos a um fim de um pequeno ciclo, né, sobre o futebol japonês. Espero que tenha ficado o melhor possível. E antes da gente fazer esse acatado geral aqui sobre o que fim deu em J1, J2 e J3, vamos falar um pouquinho algumas erratas e algumas informações antes de iniciar o programa, né? Primeiramente, esse programa ele tá indo um pouquinho atrasado, né? Devido à viagem que a gente fez para São Paulo. Épica a viagem para São Paulo. Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo programa, que é o Awards, que já foi gravado, mas vai no ar depois do J-League, né? Com a ordem cronológica. Também teve um probleminha também, que é aquele que foi um incidente com o avião da Chapecoense, né, que era na mesma uma semana da gente viajar, e por isso a gente acabou ficando meio que sem condições, né, emocionais de poder gravar o programa, por isso a gente deixou passar um pouquinho, né, e agora com o final de faculdade, o Elias com os seus projetos pessoais, a gente acabou meio que, infelizmente, atrasando um pouco esse Hiromaru, tá? Então, primeiramente, esse programa é totalmente dedicado a Chapecoense, né? Fica o nossa singela homenagem para toda a galera. E desculpem os atrasos, né, para esse último J-League, mas a gente vai recompensar colocando o Awards o mais rápido possível para diminuir esse tempo árido que ficou sem programa nenhum. Certo, Elias? Certo, Thiagão. Só para corrigir aqui, o George Weah foi campeão, né? Ganhou a bola de ouro em 1995, desbancou Paolo Maldini, Jürgen Klinsmann, Romário, Roberto Baggio, Stoichkov e Ivan Zamorano, né? Olha, e o Batistuta, desbancou o Batistuta também. Caralho, hein? Puta, tá de sacanagem, tá o trem aí pra não deixar o senhor mentir, né? Tá falado, eu admito, não conheci esse personagem do futebol alternativo aí, que tá de parabéns, cara. E é muito interessante que, se a gente for agora pensar um minuto, né? Acho que até 2005, 2006, 2007, sim, a gente não tinha uma hegemonia, né, de um outro jogador que ganhava, né? Tinha um pouco de Zidane, tinha um pouco de Ronaldo, mas sempre teve um jogador muito diferente. Até o Kaká, que foi 2008, considerado que é um jogador o último brasileiro, né, ser considerado o melhor jogador do mundo. Mas se a gente pegar a lista, né, de todos os anos, sempre tem uma variação interessante, né, cara? E aparecer um jogador diferente assim seria legal, né? Infelizmente, ou felizmente, por um outro lado, hoje em dia tá meio que só os de sempre, né? O Cristiano Ronaldo, o Messi, né? Parece o Neymar como uma terceira força, ou o Griezmann, né? Do Atlético de Madrid, entre outros jogadores aí interessantes do futebol atual que o Elias não gosta. Infelizmente. Eu sou fã dos anos 70, 80 e 90, né? Foi de carteirinha. Não tira a sua razão. Foi as décadas de ouro, né? Por assim dizer. Bom, e por falar em década de ouro, por falar em resultados
gloriosos, aos trancos e barrancos, o nosso Kashima Antlers conseguiu a façanha de ser o campeão nacional, desbancando aí duas grandes forças do futebol japonês. Primeiro, a gente falou do primeiro jogo, né? Na semifinal, bateu fora de casa em pleno Todoroki Stadium o Frontale por 1-0 com um gol do Kanazaki, né, no começo do segundo tempo, com o passe do Yamamoto. E rumou à final. Falaremos da final daqui a pouco, mas olha só, hein? O campeão no primeiro turno, foi bem no primeiro turno, deu aquela cochiladinha no segundo, mas ali já conseguiu pontos suficientes para ficar entre os primeiros colocados, né? Ficou ali na terceira colocação. E o que não jogou por meio ano inteiro resolveu jogar justamente nos jogos decisivos, né? Primeiro de tudo, derrotando o Frontale fora de casa, que é esse jogo que falaremos a partir de agora. E só um detalhe, né? Uma coisa que queimou minha língua nesses últimos jogos é que tivemos um mito improvável, né, Tiagão? Sogahata. Sogahata queimando a minha língua demais. E a minha demais, também. demais. É, o Sogahata. Não tem. Me faltam palavras pra descrever. Pois é, porque ele é o cara mais improvável, né? Fez uma carreira inteira, tudo bem. Foi uma carreira gloriosa, jogando em bons times, né? E tendo uma história grande pelo Kashima Antlers. Mas assim, ele é sempre o mais do mesmo, né? Ele nunca se destacou em nada assim, no time, assim, né? Nunca foi um exímio defensor de pênalti, né? Teve seus anos de falhas, né? E assim, parece que o futebol japonês está nesse clima de quando o goleiro está ficando mais velho, é aí que ele tem um amadurecimento, né, repentino, né? Foi assim com o Nishikawa e assim com o Sogahata, né? E eu que coloquei, já aviso que eu coloquei o Sogahata no meu Fail Eleven, o cara ele foi lá e calou nossa boca, né? Olha, a gente tem que rir, né? Pois é, porque é muito improvável isso, né, cara? É muito mal, é só na J-League mesmo, né? Pode acontecer. Que bom que acontece na J-League, né? Que bom, E vem acontecendo no Mundial, que a gente vai falar disso também. Exatamente. O herói. Mas no caso das finais, sei lá, acho que você até concorda. Além do Kashima ter conseguido a proeza de ganhar o campeonato, o Urawa conseguiu fazer a proeza de perder o campeonato também, né? Olha, cara, é complicada essa situação do Urawa, porque já é a 58ª, nona, 70ª, lazarentésima vez que isso acontece com o Urawa, né? Eu não sei se é o destino do time mesmo, mas uma coisa que agregou na zica é o fator Petrovic, né? Porque esse vai ser pé frio assim lá na Petrovic que pariu, né, Thiagão? Tá louco. Ele leva muito azar. Pois é, e também é assim, né? O cara leva um Casaro, mas fez um primeiro jogo interessante, né? Que no caso o Urawa venceu o time por 1-0. Eu não me recordo agora de quem que fez o gol do Urawa nesse jogo. Você lembra quem fez o gol? O gol do Urawa foi anotado pelo Yukiabe de pênalti. Pelo Yukiabe. E o Petrovic fez umas mudanças interessantes, né? O time acabou jogando quadradinho. O Kashima, que jogava em casa, se desesperou no final ali, né? Ainda mais que o Mukanazaki levando o cartão amarelo, né? E o Gadin levou o cartão amarelo no final do jogo pelo lado do Urawa. O jogo foi meio que se esfriando, né? E as mexidas que o time do Kashima fez acabou não surtindo muito efeito, né? O Masato Mesh tentou fazer algumas modificações com Nakamura, com Shibazaki no lugar do Nakamura, o Ito entrou no lugar do Ogasawara, né? Tudo mais, mas acabou meio que o jogo se desenrolando, né? Pro time do Urawa. E aí, né, depois dessa vitória fora de casa improvável com um gol de pênalti, né, e o time funcionando legalzinho, era mais do que provável que o Urawa chegaria para jogar em casa no Saitama como favorito a ganhar o título, né? Sim. Bom, o Urawa, ele tinha tudo a seu favor. Primeiro de tudo porque já era o grande favorito, né, dos jogos, terminou em primeiro lugar no ranking geral, venceu o jogo mais difícil, que seria o jogo fora de casa, né, primeiro jogo da final, e tinha tudo mesmo para ser o grande campeão, tanto que tudo isso já estava se desenhando. Tanto é fato que o Kuroki era 6 minutos de jogo, já tava 1-0, era o passe do Takagi, o Kuroki fez 1-0 pro Urawa. Exatamente, o Kashima muito nervoso,
né? O Urawa aproveitando o ataque de velocidade que tem, né? São uma das características, né? Principalmente os jogadores jogam pela ponta, né? O Takagi cruzando, o Kuroki finalizando e fazendo o primeiro gol, né? E aí com 2-0, né? Um gol no jogo de ida e 1-0 logo no começo do jogo, pra mim o jogo tava morto ali, né? O Kashima ia ter que virar tudo, o Urawa ia acabar jogando contra-ataque, o Petrovic, que vinha mexendo muito bem no time, faria as modificações ali apenas pra mim conter o time, né? Aí que vem essa patada no final do primeiro tempo, né? Com o gol do Mukanazaki, né? Aos 40 minutos. 40 minutos, gol do Kanazaki, e parece que o Urawa sentiu o golpe. Tanto que o time ficou atordoado ali no fim do primeiro tempo. Entrou no segundo tempo já desequilibrado, todos os passes que vinham dando certo, começou a ter muito erro de marcação, foi dando mais liberdade para a equipe do Kashima. Tanto é fato que o pênalti que o nosso querido Makino acabou fazendo, derrubando o atacante do Kashima, foi pura falha de marcação, né? Porque ele chegou muito atrasado no lance e acabou derrubando, né? O atacante do Kashima ali, numa bobeira. O jogo parecia estar decidido pro Urawa, o time estava conseguindo dar uma segurada, né? O Petrovic deu uma retrancada, né? Deu uma segurada ali mais na parte defensiva, mas aí, devido a uma cochilada da defesa, o Makino foi lá, acabou dando um totalzinho por trás. O cartão amarelo até ficou barato, né? Porque por trás ali, dentro da área, merecia até um vermelho, né? O juiz ali acabou fazendo uma vista grossa. Aí o Mukanazaki foi lá e fez o gol da virada para piorar a situação do Urawa. Aí o time se perdeu de vez. O nosso querido Petrovic acabou tirando o Kuroki, que vinha fazendo uma boa partida. Ele que marcou o primeiro gol, colocou o Lulu, mas o Lulu não pôde fazer nada. Já era tarde, o time estava completamente rendido e o improvável Kashima foi o campeão de 2016. Com o Sogahata mitando novamente no jogo, né? Exatamente. E sobre o que o desenrolar de jogo, como o Elias falou, eu ainda destaco as más substituições que o Petrovic tentou fazer, né? O Urawa jogou com aquele famoso 3-4-2-1, né? Que na verdade é uma linha de 3, como aqui no Endo e o Moriwaki, né? Depois aí a gente tinha linha de meio com os volantes, o Abi e o Kashori no meio, o Sekine e o Gadin pelas pontas, e na frente o Takagi e o Muto e o Kuro como centroavante. Aí nas modificações dele, ele tirou o Takagi, que foi o cara que fez o passe pro Kuroki, e colocou a Aoki, né? Tirou o Sekine e colocou o Komai, que é ok, o Komai jogando muito bem. E aí ele tirou o Kuroki e colocou o Bianchitti. Se ele queria realmente trancar o time e modificar, tirasse o Abe, tirasse o Gajin, colocava um jogador ali para fazer uma linha defensiva um pouco melhor, né? E tirar um centroavante, né, que tava jogando bem, e sem falar que o Bianchitti também teve um ano muito abaixo também, né? Tanto que muitas vezes o Lee entrou, né? E nesse jogo ele não colocou o Lee, ele preferiu colocar o Lubianchitti. E ali, sabe, tipo, mostrou ali que o Petrovic tava não querendo tomar o gol, mas tava preocupado em tentar fazer o gol de qualquer jeito, sabe? E bem, obviamente que as substituições desse jogo foram muito erradas, né? E pelo lado do Kashima, né, com o Sogahata, né, o Huang, o Choji, numa linha de 4, né, Huang, Choji, Nishi e o Yamamoto, né, e na verdade um 4-4-2, a segunda linha com Nagaki, o Gazawara, Endo e Shibazaki, na frente ali, Mukanazaki levou o time nas costas e o Doi também jogou uma partida excepcional também. Mais uma vez, os jogadores muito criticados pelo Kashima acabaram fazendo diferença, né? Doi fez uma boa partida, Nagaki, que foi um volante ali bem seguro a partida toda, né? Não deixou a peteca cair. Quem fez uma boa partida, por incrível que pareça, que havia jogado muito mal na primeira partida, foi o Huang, né? Huang, lá, o zagueiro sul-coreano, foi seguro. Eu particularmente não gosto muito dele também. Assim, eu também não sou muito fã dele, mas ele ajudou muito a equipe do Kashima nessa partida, decisivo. Shoji foi perfeito, né? Sim. Tem que falar. Foi um dos melhores jogadores em campo. O Sogahata, como a gente falou, muito seguro, né? Tomou um primeiro gol, manteve a cabeça no lugar, né? Teve alguns momentos ali que o Lubianchitti, tipo, o Kuroki e outros jogadores tentaram fazer alguma coisa contra o time do Kashima. O goleiro saiu perfeito em todos os momentos, não teve nenhum momento de Sogahata maluco, chutando bola, rifando bola, né? O cara foi seguro em todo momento, fazendo terceira, né? Uma coisa que é muito comum no futebol japonês e tudo mais. Só que ainda deixa uma pergunta pra você, Elias.
A gente sabe que o Kashima chegou entre os 3 primeiros colocados para fazer playoff por causa daquele primeiro turno excepcional e um segundo turno ridículo, né? Você acha que... Tudo bem, não vamos tirar o mérito do Kashima, tá? Eu quero deixar pro ouvinte, torcedor do Kashimeiro, não ficar muito bravo comigo. Se fosse pontos corridos mesmo, né, turno e retorno, a gente sabe que o Kashima não estaria nessa final. Né? E assim, você acha que se 2016 fosse pontos corridos, a final seria realmente um jogo decisivo entre Kashima e Ural? Ou você acha que o Kashima meio que, sabe, acabou ganhando um título também um pouquinho na sorte, no regulamento, que meio que abriu essa brecha do cara fazer um primeiro turno e ganhar o First Stage, fazer um segundo tempo extremamente preguiçoso e abaixo, aí o cara foi lá, descansou jogadores todo o segundo semestre inteiro, foi lá, jogou 3 partidas bem no final do ano e ganhou o campeonato. Pra você, isso é justo ou não? Olha, eu já não acredito nisso. Eu acho que se fosse um campeonato de pontos corridos, o Kashima não teria tanto desleixo como teve no segundo turno. Ia manter o nível, ia continuar lá em cima. Talvez não fosse o campeão, né? Mas pelo menos não ia fazer essa patifaria que fez no segundo turno. Então pra você, então, o segundo turno do Kashima abaixo foi mais um fator preguiça do que realmente um fator de um time que caiu de produção, como pareceu pra gente durante vários números. A gente falou, o Kashima tá caindo de produção, mas realmente não era produção, né? Realmente era o cara estar sentado em cima da vantagem de já estar na final, o cara não tinha que se preocupar tanto assim também, né? Foi mais um relaxo emocional, assim, não, a gente já tá lá e tal, tá tranquilo, do que qualquer outra coisa. Tanto que se fosse tivesse caído tanto de produção assim, o time não teria sido campeão, entendeu? Faz sentido. Eu tenho a mesma opinião que você, eu só perguntei mesmo pra ver se realmente você teria uma opinião um pouco diferente da minha, mas nossa opinião é basicamente idêntica nesse ponto. E tem um outro fator nessa final, antes de a gente fechar a final da J-League, que é a discussão fora de campo dentro do time de Kashima, né? O Masatada aí teve todo um problema ali com um mau comportamento e rebeldia um pouco do Mukanazaki, né? Teve todos uns probleminhas durante o ano todo, que eles não se bicando, e o Masatada querendo dar uma foiçada ali no Mukanazaki. No final do jogo ele foi lá, meteu 2 gols e foi campeão, né? E isso dá uma moral muito grande pro jogador, e acredito que, eu não sei, cara, acho que 2017... Mukanazaki e Masatada, acho que vai dar meio que pano pra manga ainda. Eu acho que sim. O problema do Kanazaki é essa famosa... síndrome de Kakutani. Isso, ser chinelinho. O problema é ser chinelinho, tipo, eu faço o que eu quero, você não manda em mim, entendeu? Isso que é o grande problema. E agora que o cara, tipo, se sem ganhar nada, o cara já tinha essa marra toda agora, né, fazendo um bom Mundial até esse momento, né, finaliza de Mundial, vencendo o J-League, né, cara, então acho que isso dá uma carteirada que, puta, se o Kanazaki já era marrento, caralho, imagina o que vem. Que, por sinal, é um dos grandes motivos dele não ir pra seleção japonesa, né? Exatamente. Justamente ser assim, que se ele não fosse tão mala, não fosse tão chato, estaria fácil na convocação ali. Com certeza, e o Halle Rodite, que também é osso duro de roer também, Fabem, aqui quem manda sou eu, né? E aqui e a JFA, por muitas vezes, já deixou muito claro que o Halle Rodite tem carta branca para convocar, desconvocar quem ele quiser, né? E além daquela listinha negra, né, que a J-League, que a JFA tem, de não querer convocar alguns jogadores, né? Como a gente sabe, o Sami ficou muito tempo fora da seleção, entre os jogadores por causa de picuinhas e mau comportamento, né? Com certeza o Halle Rodite, que já tem problemas demais na seleção, né, em questão de grupo, né, do grupo ficar coeso, jogar bem as eliminatórias, já que a situação do Japão não tá fácil. Porque o Mukanazaki ele talvez seria um potencializador de dar merda, né? Então é bem provável que é por isso que ele seja meio que limado mesmo em alguns jogos da seleção japonesa. Coisa que o Kakutani também fazia, né? E tá fora da seleção. Agora já tá por ruindade, né? Exatamente. Folgada, pô. Bom, Thiago, mais alguma coisa que você queira falar aí das finais da J-League? Chegou a alguma conclusão? Merecido o título do Kashima, na sua opinião mesmo, 100%. Achou injusto o Frontale não ter ido à final. Achou uma zica danada esse Ural ter deixado escapar mais um título. Ou tá bom pra você? Tudo isso, cara. Acho uma puta furada não ter Frontale na final. Merecia em questão do elenco, mas não teve perna pra isso, né? Mérito do time do Kashima por ter vencido o campeonato com as brechas que o regulamento deu.
E ficou mais feio mesmo, acho que só por Ural mesmo, né? Que venceu o primeiro jogo, perdeu de virada. Acho que pra mim tinha tudo pra dar Frontale. Se não deu, tinha o Ural como favorito. E ali, em aspas, o Kashima veio com uma terceira força, né? Zicando ali e utilizando do fator Vasco do Ural pra vencer o campeonato. Então assim, no grande finalização da ópera, foi legal o final. Mas assim, fica aquele gostinho que podia ter dado Ural, né? Então, mas... né? Fica pro ano que vem. Bom, todo mundo sabe que eu torço pro Kashima, né? Mas, sinceramente, eu tava torcendo mais pro Ural a ser campeão do que o próprio Kashima, porque são 10 anos de Exato, né? E o Kashima, o Kashima venceu vários seguidos também, né? Em 2008, 2007, sei lá. Então, esses 10 anos do Ural é triste, né, cara? É muito tempo. Realmente, essa fila aí tá complicada pro Ural, né? Ainda por cima foram contratar o treinador, o Petrovic, né? O mais zicado do universo. Zicado do universo. Ele me traz o Mano Menezes pra ser treinador do Ural, vai ficar difícil. E agora sim, o Petrovic tem o seu contrato renovado, né? Até a vencer a J-League. E acredito que ainda o Ural já vem com forças. Eu já não sei se o Frontale vem com tanta força para 2017, né? Tem que esperar até as novas contratações, que até agora não tem nenhum nome assim que venha realmente fazer alguma diferença. O Frontale já tinha feito a burrada de ter trocado. Falaram que ia trocar de treinador antes do jogo, né? Sim, já teve isso, porque o treinador que vai fazer a parte da seleção olímpica, né? E tudo mais. E o Kashima, não sei. O Kashima eu prefiro não me exaltar tanto assim, sabe? Eu acho que se ele tiver um pouquinho mais de organização na parte de fazer o dinheiro rodar, né? Coisa que o Sanfrecce Hiroshima não soube fazer, na minha opinião, acho que o Kashima pode comprar uma ou duas peças interessantes para vir em 2017 mais forte. Agora, se fazer a mesma coisa que o Hiroshima fez ali, de ter pegado o dinheiro e ter pegado na bunda, então aí acho realmente que entre os três finalistas de 2016, eu acho que só o Ural vem mesmo forte, literalmente para falar assim, bem, esse ano talvez não dá para escapar. Mas, se o Kashima sabe mexendo com o dinheiro que ganhou com a J-League, né, e ganhou com os outros campeonatos que estava disputando, acho sim que o time pode vir com algumas peças aí que podem ser interessantes estar discutindo em 2017. E detalhe que o Kashima também terá uma premiação por estar na final do Mundial Entre Clubes, né? Não se sabe se vai ser campeão ou não, mas mesmo sendo vice, já é uma graninha. Mesmo sendo vice, já é uma graninha, né? Então, vamos ver se eles vão saber aproveitar. Fora a visão, né? Visão mundial que tá, né, recebendo agora. Vamos fechar esse assunto da J-League, passando a régua da J-League 2016 e bora pro Mundial? Bora lá, e antes disso, dá aquela passadinha rápida pela J2, só pra nem não esquecer, né? Opa, verdade, a gente tem que falar. Rapaz do céu. J2 que aconteceu de tudo. Então, Tiagão, temos aí a grande final contra o J2 do nosso querido Cerezão, né? Cereço Osaka contra o Fabiano, nosso querido Fadiano Okayama, que deu primeiro de tudo. Nosso querido Fabiano acabou derrotando o Matsumoto Yamaga lá, né? Fora de casa, estádio lotado com aquela torcida maravilhosa do Matsumoto. Não adiantou porra nenhuma. O Fabianão, né? Fabianão da massa foi lá e derrotou por 2-1. E na outra semifinal, o Cereço Osaka e Kyoto Sanga ficaram no 1-1, né? E deu a vantagem do Cereço. Na grande final, nosso querido Fabiano, né? Nosso querido Fadiano acabou perdendo para o Cereço Osaka. Finalmente o Cereço foi lá e conseguiu, apesar de ter subido no playoff, né? Era para ter subido direto, essa desgraceira velha. Que o Ohara no começo do segundo tempo foi lá e fez 1-0 para a equipe do Cereço. E sabe quem não jogou porra nenhuma, não fez nada no jogo e ainda levou cartão amarelo? Quem? Adivinha. Cactani? Claro, óbvio, né? Óbvio, né? Sim, jogando feio, né? O time do Cereço subiu praticamente ali pelo fator de mais saldos de gols, né? De ter um pouco mais de torcida sendo mandante e tudo mais, né? Então acho que isso acabou meio que sendo um combustível final para esse time cansado do Cereço na parte final da J-League, né? Mas subiu, né? Se até o Vasco subiu na dificuldade no Brasileirão, por que o Cereço não pode fazer o mesmo, né?
E tirando esse playoff maluco que foi, né? Que infelizmente o Kyoto acabou ficando pelo caminho, né? Apesar que dificilmente o Kyoto ia subir, né? Se o Cerezo já tava essa míngua, imagina o time do Kyoto, né? O Okayama foi lá e fez o seu papel, tentou, né? Assim como o nosso querido Matsumoto Yamaga, né? Que também tentou, mas acabou ficando pelo caminho, né? E melhor do que isso, né? São os dois times que passaram direto, né? Dos playoffs, né? Depois de todo aquele sufoco, a gente sabia que fim que ia dar, se o Sapporo ia vencer, se o Shimizu ia vencer, se o Matsumoto podia aparecer passando pelo direto. No final das contas, né? O time do Sapporo acabou vencendo os jogos necessários, né? Podendo até empatar o último jogo contra o Kanazawa, fazendo 85 pontos, sendo campeão da J-League, né? Passando direto para J1, assim para cair de novo, assim como o Shimizu, né, que venceu todas as suas partidas, fez de tudo, mas dependia de um tropeço do Sapporo para poder estar ganhando o caneco. Não aconteceu, mas também o Shimizu volta à elite do futebol japonês, sendo o segundo colocado da J2. Ou seja, 2017 teremos Sapporo, Shimizu e Cerezo Osaka na elite do futebol japonês. Só 3 gigantes do futebol japonês aí retornando à primeira divisão. Só antes de a gente encerrar o assunto J2, quero falar do famoso playoff, né? Playoff ali entre o penúltimo da J2 e o segundo colocado da J3. Não deu pro Tochigi. Tsuegen Kanazawa venceu os 2 jogos, né? Venceu fora de casa o primeiro por 1-0 com o gol do Kyonagi no fim do jogo. E o Nakami fez 2-0 no jogo da volta pro Tsuegen Kanazawa. O Tsuegen continua na J2 e o Tochigi continua na J3, Thiagão. Elias, vendo os highlights do jogo, cara, ainda há uma diferença grande entre J3 e J2, cara. O time do Tochigi tentou muito, principalmente no primeiro jogo, onde perdeu apenas de 1-0, mas a diferença técnica entre um time ruim da J2, né, que era o Kanazawa, né, não é lá grandes coisas, ainda se fez muito, muito grande. Por mais que o gol do Kanazawa chegou apenas aos 89 minutos do primeiro jogo com o Koyanagi, mas mesmo assim o primeiro tempo inteiro foi um massacre, onde o time do Tochigi teve que se defender o tempo todo, tentou alguns contra-ataques no 4-4-2 que o time podia utilizar, mas infelizmente não deu. Pro jogo de volta, o Kanazawa jogando em casa acabou atropelando, né, com o placarzinho 2-0, não dando chances nenhuma pro Tochigi, né, que infelizmente continua na J3, né, mas é bom para ganhar experiência, né, e também pra gente começar a entender também que não é só o time subir, né, tem que ter estrutura para se manter na J2, né, e infelizmente os times da J3 eles têm essa dificuldade na sua grande maioria, né, claro, eu não vou deixar de ressaltar o ano excelente, acho que você vai ter que concordar comigo, Elias, por mais que a J3 e a J2 tenha ainda um Grand Canyon muito grande, a gente não pode deixar de lembrar o excelentíssimo 7º lugar do Machida Zelvia, né, um time de J3, e o Renault Yamaguchi, que teve um começo de ano excepcional, ficando até entre os 6 primeiros colocados, acabou em 12º colocado no ranking geral no final de J2, mas mesmo assim, para 2 times que vieram da J3, que nunca tiveram na J2, é um excelentíssimo ano também de 2016 para eles, né? E detalhe que o próprio Machida Zelvia teve perto, né? Inclusive subir para J1, né? Exatamente. Os dois, tanto que no final das contas o Okayama e ele, né, ficaram iguais no número de pontos, né? A diferença que fez o Okayama subir para poder participar do playoff, né, foi teoricamente o número de vitórias, né? Que no caso foi, foi o número, foi por gols, por vitórias. O Okayama tinha um ponto a menos do que o Machida Zelvia, mas aí no fator gol o time tinha 88 contra 53 e acabou tendo a vantagem nos saldos de gols para estar disputando o playoff final. Maravilha, Mr. Thiago Recruz, só concluindo aqui um assunto J3 também. Lembrando que o nosso querido campeão da J3 foi o Oita, né? Tartaruguinha aí conseguindo o título de campeão, até com uma certa vantagem, né? 61 pontos para 59, que foi do vice.
Você foi teoricamente de um ano um pouco mais puxado para J3, né? Final de campeonato, eu lembro que você tinha algum medo de talvez o Oita ali acabar, né, tendo uma síndrome de Honofi Yamaguchi, deixando alguma coisa escapar, mas no final realmente fez o seu trabalho, volta J2 Oita, né? E aí a gente espera que a Katoruguinha faça um ano melhor. O Toshigi, como a gente falou, ficou em segundo, fez com o Kanazawa a possibilidade de voltar para J2, não deu certo, então sendo vice, o time vai para 2017 talvez para retentar agora vencer direto e também quem sabe passar direto para J2. O time do Toshigi, assim como o parceiro Nagura bateu na trave, o Blautec ficou batendo na trave ficando em quarto e assim por diante. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Agora sim, encerrando o assunto J-League, foi um ano ótimo, de fortes emoções, jogos muito bons, alguns muito chatos, né? O famoso altos e baixos, né? Que o futebol japonês sempre tem. Mas dessa vez eu posso dizer que foram mais altos do que baixos, né? Grandes surpresas. Tivemos aí Frontale na CL, né? Que foi aí muito bom. Kashima sendo improvável campeão de tudo. Cerezão voltando. Sapporo voltando, né? Provavelmente vai cair temporada que vem, porque o time que... essa porra sobe e cai todo ano, é inferno, né? E a volta do Shimizu, né? E a grande decepção, olha, falando aqui que a grande decepção na J2 pra mim, mais uma vez, fica por conta do Jeff United, só que dessa vez o Jeff conseguiu abusar, né? Conseguiu ficar atrás até menos do Yokohama FC essa temporada. Pois é, eu tinha mais uma temporada pra se esquecer do time do Jeff, que infelizmente era pra ter subido lá em 2013, 2012, quando foi pro playoff, não deu, né? O investimento acabou desaparecendo, os times acabou não funcionando, e por fim das contas, acabou não dando certo pro time do Jeff, que talvez vai ter um time em 2017, mais ou menos nessa mesma pegada, talvez lutando aí pro playoff, e quem sabe lá para 2018 dá para pensar em Jeff realmente um pouco mais forte, mas o ano que vem pode não ser de tudo, né? Talvez tá com menos investimento, o time vai lá e consiga um milagre ali, assim como alguns times conseguiram esse ano, para estar disputando pelo menos os playoffs, né? Mas assim, vindo dos próprios torcedores do Jeff que eu conheço, Lucas Prado entre outros, não é assim um fator muito interessante. Nem os próprios torcedores estão meio que acreditando, né, na possibilidade do Jeff voltar para a J-League em 2017. Complicado. Bom, galera, falamos aqui, damos um pitaco rapidinho agora do Mundial, né? Mundial que antes não tinha tanta relevância, mas agora tem, porque pela primeira vez em anos, desde esse formato, né? Esse formato mundial, se não me engano, começou em 2005. São Paulo até foi campeão, né? Aquela vez. Pela primeira vez em 11 anos, temos um time não só japonês, né, mas um time asiático da ACL, da AFC, né? Confederação Asiática, na final, né? Não só isso, né? Primeiro temos esse primeiro recorde de um time asiático. E o segundo recorde que pela primeira vez temos um time que desde a primeira rodada, né? Desde os playoffs que está jogando o Kashima Antlers, chegou à final. Então são dois grandes recordes aí que o Kashima bateu duplamente, né? O primeiro time do playoff chega a uma decisão e até fazer uma piadinha daqui a pouco. E o primeiro time asiático, né, e japonês, 3 recordes, né, é chegar em uma final do Mundial Interclubes. Tiagão, só fazer uma piadinha com você aqui, com os ouvintes. Se o Kashima Antlers ganhar essa final, ele pode ser considerado o Corinthians da Ásia. Um time que chega à final sem ganhar a competição continental. Cara, mas assim, é legítimo, né, vencer. Assim como o Mundial 2000 que foi legítimo, então esse também tem que ser legítimo. Isso abre então por uma coisa, né? E, obviamente surgiu um mimimi já, né? Porque o Kashima tá na final, mas não tá no campeonato como vencedor da ACL. Tá. Ok, em qualquer lugar do mundo, sempre que é no país sede, sempre a porra do time sede do país tá. A Copa do Mundo agora tem a Rússia, né? A Copa do Brasil teve o Brasil. Por que a porra do Mundial, que é no Japão, não pode ter o time japonês se o mundo inteiro faz essa porra? Entendeu? E o Mundial de 2000 aqui no Brasil teve 2. Né? Teve um pelo Campeonato Brasileiro, que foi o Vasco, e teve o convidado que foi o Corinthians por ter ganhado alguma coisa ganhado o Campeonato Brasileiro em 98. Então assim, esse mimimi não vem no negócio, porque se em qualquer lugar do mundo a porra do país anfitrião tem a porra do time da casa, por que do Japão não pode ter?
É claro, e detalhe, né? O Brasil, inclusive sendo país sede, chegou na final do Copa do Mundo que foi de 50, né? Que acabou perdendo por Uruguai. Exatamente, mas tomando com mesmo. Então é o seguinte, se você. Acho que com certeza o nosso ouvinte do Renomaru não pensa Tem assim. mais do que tomar no cu mesmo. Mas se você é um desses que pensa que o Kashima não devia estar aí porque não ganhou nada, vai tomar no seu cu. O Kashima venceu o Auckland City por 2-1, né? Uma partida difícil, foi lá, meteu 2-1 no... Qual que é o nome daquele time maluco lá que ele jogou? Contra o... A segunda partida. O time da segunda partida, Mamelodi Sundowns. Isso, o Mamelodi Sundowns lá por 2-0, o jogo mais fácil. Eu achava que os africanos teriam um pouco mais de velocidade, mas o futebol africano também vem numa míngua faz tempo, né? E aí, na semifinal, o Kashima desbancou o Atlético Nacional / Chapecoense, né? Virou passeio 3-0 e estamos na final. Chupa mundo, prazer, futebol japonês. Exatamente, é o que eu falo. Chupa mundo, o choro é livre, fica aí com seu mimimi e nós ficamos felizes com o Kashima, né? Exatamente. O Atlético Nacional, que fez uma boa partida, tentou, veio muito badalado, né? Que acontece muito com os times sul-americanos, né? Ganhou tudo por aqui, chega lá, acho que tá tudo beleza, né? Assim como aconteceu com o Inter, né? Alguns anos atrás. E aí aconteceu a mesma coisa. O time do Atlético Nacional, que pra mim é um time muito guerreiro, mas assim, não é tudo isso que falam, na minha humilde opinião. Ele é um time ok, né, que tem muita raça, que tem muita velocidade, mas não tem assim grandes nomes individuais. E o time do Kashima, que não tem nada a ver com isso, né, conseguiu seu pênalti, né, conseguiu ampliar o seu placar com o time do Atlético Nacional, abriu mais para tentar fazer o gol do empate, abriu 3-0, por mais que não tenha sido, o placar foi elástico. O show de bola não foi tanto assim, né? O time do Atlético teve mais posse de bola, chutou mais vezes a gol. Mas o time do Kashima foi mais incisivo, foi mais dominante quando precisou e fez os gols, competente exatamente nas horas que é necessário, fez o gol. Pela outra semifinal, o clube do México lá, né? O América do México, perdeu, claro, né? Dificilmente venceria o time do Real Madrid e teremos a final domingo entre Kashima Antlers contra o Realzinho às 8h30 da manhã, dia 18 de dezembro, próximo domingo, vulgo um dia depois do Renomaru. É como eu sempre falo, futebol é competência, né? Às vezes um time ataca 1000 vezes, não consegue fazer gol, e um time que chega lá, dá um chute a gol, faz 1-0, vence, e é justo, né? Porque foi lá e fez o gol. Claro, a competência, né? Tudo bem que o Mundial tem esses problemas aí com o negócio da tecnologia, né? Que é um negócio meio que já é utilizado na NFL há muitos anos, né? Que você tem o direito de... O juiz pode ver o replay, né? Ele pode tentar intervir em qualquer momento se teve alguma coisa que ele não viu e os árbitros que ficam responsáveis por esses computadores veem, eles podem trocar mensagem, teve a demora do pênalti e tudo mais, mas é assim, tem que testar. Uma hora essa porra tem que testar mesmo, né? Então que seja um Mundial do que pode ser pior se fosse testado numa Champions League, né? Então o Mundial é uma coisa um pouco mais de boa, menos time, ainda um torneio que tem uma visão mundial, né? Porque é passado por praticamente o mundo inteiro, assiste o Mundial de Clubes, né? Pelo menos é televisionado por quase todo mundo. E essas dificuldades que está acontecendo é porque ninguém conhece a tecnologia direito e está se habituando, né? A NFL, que hoje utiliza isso com uma maestria inacreditável, né? A Liga de Futebol Americana, né? Dos Estados Unidos, começou também, quando começou a aparecer esses replays, também teve muita barbulha, teve muita coisa que acabou sendo errada, teve muita dificuldade e com o tempo acabou meio que se adaptando, né? Vamos ver, eu não sou contra nada, pra mim é importante mesmo o Kashima pro domingo ser campeão em cima do Real Madrid. Imaginou que sonho, rapaz. Só que tem um problema, né? Tem uma parte negativa o Kashima ser campeão. Qual? Certeza que você sabe, essa só não se tocou ainda. O que você acha que vão falar se o Kashima for campeão? Graças a quem? Vai ser aquela choradeira, né? Vai, graças ao Zico que não fez nada pelo Kashima. O Spirit of Zico, né? Spirit of Zico. Se chegar na final, os caras tá falando que o Zico tão procurando o Zico que nem a louco pra fazer entrevista com o cara. Imagina se for campeão, cara, sabe? Eu já tô vendo lá o Zico no camarote lá em Yokohama, vai descendo o gramado, entregar o troféu. Só falta... Cara, escuta que eu tô te falando, cara. Se vencer essa porra, algum lugar do país apareça essa notícia em algum site. Kashima, ex-time de Zico no Japão,
vence futebol. Eu escutei a maluquice essa semana, o cara falou o seguinte, que é assim, que o time que o Zico fundou venceu o Mundial e chegou na final. O que o Zico fundou, cara? A não ser o próprio cu. Acho que nem isso também, né? Quem jurou o cu dele foi a mãe dele no útero. Então assim, o que o Zico fundou? Mas tudo bem. Ai, caralho. O CFZ, né? CFC, só se for só. Mas Zico, pra você que escuta o Renomaru, meu grande beijo e vá merda. Beijão, Zicão. Não vai zicar o Kashima. Não vai zicar o Kashima, hein? Não fez nada até agora pelo Kashima, só não vai zicar na final, pelo amor de Deus. E o detalhe é que o Zico é aquele famoso ídolo que não fez nada, né? Porque ele não ganhou um título pelo Kashima. Pois é, e a galera fala que o Zico fundou o Kashima Antlers, né? E se você que tá ouvindo esse programa não conhece toda essa história que a gente fica zoando o Zico, existe um Renomaru no finalzinho do ano passado, Renomaru 67, que é o especial Zico. Então lá eu e Elias contamos toda a trajetória do Zico, Flamengo, não sei o que, seleção japonesa, Kashima e tudo mais. Então tá lá, a gente tem um especial do Zico pra gente, vocês falaram, vocês estão falando do Zico sem saber o que eu tô falando. Não, a gente fez a porra do especial, então vai lá, número 67, se desfrutem de 1h30 desse grande gênio da bola, só que não, Zico. O Zico é o nosso famoso algoz, né? Exatamente, é o inimigo mais nosso, o Zico. Zico com o Zico. O Zico... Os torcedores do Zico já pararam de ouvir esse programa e faz uns 10 minutos já. Ai, meu Deus do céu. Famoso algoz do Renomaru. Grande Arthur Coimbra, né? Grande. Só se for no Flamengo, que no Japão não faz nada. Thiago, encerrando aqui agora? Secou. Secou não. Fechou. Zicou. Zicou. Só pra encerrar o programa, a pronúncia do Zico no Japão é Diko, né? Que Diko é... tem uma palavra lá que se refere a acidente, né? Sério? Sabia disso? Sério? Uhum. Diko. É acidente, tragédia, sabe? Tá explicado muita coisa. Olha aí o duplo sentido, né? Mensagem subliminar aí. Cara, a gente perdeu tempo, em aspas, fazendo 3 especial da geração de ouro. E tudo se resumiu a ter um técnico que tinha o nome de acidente no nome. Ai, meu Deus do céu. Se você não ouviu esse Renomaru, você tá perdendo o pano. A gente fez um especial, que é especial geração 10 anos de geração de ouro, parte 1, parte 2 e parte 3. Só dá uma pesquisadinha aí no playlist do YouTube que vocês vão ver. Especial camisinha furada. Camisetinha furada. Maravilha, Thiagão. Bom, agradeço você mais uma vez aí pelos comentários. O Renomaru ainda não acabou esse ano, galera. Temos aí mais uns programinhas especiais. Fiquem de olho que até o bom velhinho chegar, tem coisa pela frente, tá bom? É nóis. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do programa. Voltamos mais semana que vem. E Renomaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Vai lá, Kashima, seja campeão. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Vai embora, Kashima. E força Chape sempre. Tchau, tchau. Essa Chape, sayonara.